Hoje é o último dia e eu queria que os irmãos que vieram do Brasil, da América do Sul, soubessem o quanto é importante esse momento para os que estão aqui na Europa. Talvez para vocês que já estão habituados a terem conferências regionais, vocês terem reuniões locais em grande número, vocês estão acostumados a irem à conferência na Estância Árvore da Vida. Vocês não sabem como esse momento é importante para os irmãos que estão aqui. Os irmãos estão no início da obra aqui na Europa, tem muitas dificuldades no início, né, como o irmão Dong no começo da obra, com poucas pessoas e às vezes não tem uma vida da igreja que tinha, né, antes, e sintam muita solidão, muito sozinhos, às vezes sem força para prosseguir, mas vocês não sabem como é importante esse ajuntamento para esses irmãos. Por isso, desde o ano passado, com o Israel Tour, vem reforçando essas conferências, principalmente no mês de novembro. E esse momento é de grande valor para fortalecer os irmãos, para encorajar os irmãos. E eu quero dizer também, irmãos, que ontem disse para o Salomão, que teve que sair hoje de manhã, que o tempo de vida da Europa chegou. Nós vamos ver a coisa crescer daqui para frente. E tanto é que nós estamos tão animados, nós resolvemos procurar um terreno aqui em Portugal para fazer centro de obra para cuidar. Porque aqui ainda é o lugar ainda mais barato para se viver, para se comprar terrenos, e também tem o maior número de irmãos aqui nesse país. Pode ser dar fazer um centro de obra que pode alavancar toda a Europa. E estamos pensando não num terreno de 1.500 metros quadrados, não. Estamos pensando acima de 10 mil. E mal comunicamos ainda os irmãos publicamente, já temos alguns irmãos que já se comprometeram a ofertar para esse terreno. Então, nós queremos que vai ser muito importante para o Senhor ganhar todo esse continente europeu, continente julgado ser um continente frio para com Deus, mas nós vamos esquentar. Esquentar, irmãos, antes que venha o homem da iniquidade, nós vamos medir o santuário para que haja um espaço aqui na Europa, em cada país, cada cidade, um espaço dedicado ao Senhor, para cuidar e amadurecer os filhos de Deus. Esse é o nosso foco, o nosso desejo aqui. Eu creio que o esforço dos irmãos que foram os pioneiros aqui na Europa não será em vão. O Senhor vai abençoar vocês. Portanto, se vocês vieram com mãos descaídas, queremos animar vocês, né, que o futuro é brilhante. E mesmo que alguns aqui forem ganhos por vocês, precisarem um dia refugiar da grande tribulação, nós no Brasil, na América do Sul, estamos preparando lugar. Um deserto, né, para a mulher poder sobreviver durante 3 anos e meio. Então, eu particularmente estou muito contente, muito otimista, que o Senhor fará uma grande obra ainda aqui na Europa. Não despreze o início humilde, né, como disse o Senhor lá com Zorobabel, em Zacarias, né, o humilde começo, mas vai terminar com ele colocando a pedra de remate na edificação de Deus. Ó Senhor Jesus. E antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria esclarecer que a obra de Deus, da salvação do homem, em 3 níveis, ou 3 aspectos, com relação à justiça de Deus,
a santidade de Deus e também a glória de Deus. A obra que Deus quer fazer no homem para salvá-lo completamente é a justificação, a santificação e a glorificação. E quando o homem comeu da árvore que Deus disse para não comer no jardim do Éden, essa transgressão fez com que entrasse o pecado no homem, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Isso está em Romanos 5:12. E Deus teve que fechar o caminho para a árvore da vida com 2 querubins. Vamos dar uma olhada. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, quando o homem transgrediu contra a palavra de Deus, Deus teve de expulsar o homem para que o homem pecador não tenha mais acesso à árvore da vida. E quem ficou no caminho para fechar esse caminho são os 2 querubins que representam a glória de Deus. O homem agora carece da glória de Deus para se achegar até Deus. E também uma espada. A espada na Bíblia refere-se à justiça de Deus. E uma espada que fumejante, vamos dizer assim, uma espada, aqui fala o refugir, na verdade é uma espada cheia de chamas, chama de fogo, que revolvia toda a espada com a chama de fogo. Então a justiça e a santidade são 2 coisas muito inerentes uma à outra. Então, a espada é a justiça e o fogo, a chama de fogo, é a santidade de Deus, né? Então, ao homem foi impedido de ter acesso à árvore da vida pela justiça de Deus, pela santidade de Deus e também pela glória de Deus. E Deus fez justamente através da morte de Cristo. Deus enviou o Senhor Jesus para ser um homem. Ele foi obediente até o final e obediente até a morte de cruz. E na sua morte, ele derramou seu sangue precioso na cruz, e por causa dessa morte, Deus realizou a redenção por nossa causa e nos redimiu de volta para Deus. E nós, pela fé, apenas crer, nós somos trazidos de volta para Deus, porque Deus nos justificou. Nós nada que tivemos que fazer, não tivemos que pagar promessa, não tivemos que subir escada, pôr os joelhos no milho, nada tivemos que fazer, mas cremos no Senhor Jesus, Ele nos justificou. E não só isso, Ele nos reconciliou com Deus. Isso está em capítulo 5, versículo 1. Cristo nos deu, o sacrifício de Cristo nos deu paz com Deus. Hoje nós somos trazidos de volta para a árvore da vida, porque Deus satisfez as exigências da justiça de Deus. Todavia, entre Ele nos trazer até o trono de Deus, no trono da Arca da Aliança, no propiciatório, para se chegar a Deus, na verdade é para nos salvar completamente. Por isso que vem Romanos 5, versículo 10, como diz. É muito mais, né? Capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Irmãos, a morte do Filho de Deus realizou um trabalho maravilhoso, nos justificando e nos reconciliou com Deus.
Essa é uma etapa, mas ainda, irmãos, ainda devemos alguma coisa com relação à santidade de Deus e à glória de Deus. Como? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer, tem alguma coisa, ainda falta salvar. Essa alguma coisa que falta salvar é principalmente a salvação da nossa alma. A nossa alma precisa ser salva. O nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma precisa ser salva. E por final, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, nós seremos salvos também no corpo. Nosso corpo será transfigurado. Esse corpo da humilhação, Filipenses fala, será mudado para um corpo da glória. Então, esse é o processo que Deus está trabalhando em nós. E isso é tratado de capítulo 5 até capítulo 8. Deus quer fazer esse trabalho em nós. E ontem, ao cantar, não é isso aqui, não se usa muito gerúndio, né? Desculpe. Ao cantar o hino 5, se eu não me engano, e fala de bordando as vestes nupciais. Não fala? Acho que na estrofe 2 ou hino 9, né? No hino 9, atado à vide, ele tem uma estrofe que fala 3. Senhor, a vida é, se permaneço em ti irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu aqui, bordando as vestes nupciais. As bodas do meu rei, prossigo eu aqui, a bordar as vestes nupciais, né? Então, eu temo que alguns irmãos aqui não sabem o que significa bordar as vestes nupciais. Então, hoje de manhã eu queria rapidamente explicar um pouco, porque isso está ligado à justiça, e eu também quero mostrar para vocês isso está mesclado à santidade e também à glória de Deus. Salmo 45. Por amor aos irmãos que nunca ouviram isso, vou abrir essa parte para vocês. Salmo 45, versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Irmãos, nós estávamos no mundo e Deus nos escolheu para ser a filha do rei. Deus nos escolheu para viver no palácio. Nós estávamos com a nossa justiça humana, que é um trapo de imundícia, nós estávamos vestidos estávamos maltrapilhos. Mas o Senhor um dia nos escolheu e Ele morreu por nós, limpou-nos, purificou-nos dos nossos pecados e de toda injustiça, e Ele nos trouxe para a igreja, nos trouxe para o palácio do Rei. Não estamos mais na rua, nós estamos na casa de Deus, nós estamos hoje no palácio do Rei. Você é uma filha do rei. Amém? Você não está vestida, né? Mal vestida, como uma mulher mal vestida, mas hoje você tem um vestido recamado de ouro. Deus, a natureza de Deus é ouro. Deus deu a vida, a natureza dele para você. Então, baseado na vida de Deus que você recebeu, certamente para receber a vida de Deus, Deus teria ter te justificado. Eu vou dizer para vocês que a justiça é uma veste, porque quando o homem pecou, lá, vamos voltar de novo, guarda aqui em Salmos 45, que nós vamos voltar aqui, capítulo 3, quando o homem comeu da árvore que não deveria comer, eles perceberam que estavam nus.
versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Então o homem tratou de se cobrir com a justiça própria. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si para cobrir a vergonha. Então essa é a maneira humana, é a justiça humana tentando cobrir-se. Mas as folhas de figueira um dia seca, e quando seca, para nada mais serve, não consegue cobrir nada. Então Deus providenciou outra veste. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa é a justificação. Deus imolou algum animal. Esse animal imolado representa Cristo que morreu por nós. Com seu sangue, Deus então nos aceitou de volta para Ele, e Ele nos vestiu o quê? Cristo. Né? Nós nos vestimos de Cristo como a nossa justiça. Então, hoje você está aqui na reunião, na presença de Deus, não é pela sua justiça de folha de figueira. A sua justiça é um trapo de imundícia. Você está aqui na reunião, na presença do Rei, é por causa da justiça de Cristo. Tá? Isso, se eu não me engano, está em Gálatas 3. Os irmãos me ajudem. Gálatas 3, versículo 27. Versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós já temos a vida de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Por quê? Todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Cristo, quando nós somos batizados em Cristo, nós nos vestimos de Cristo. Então, Cristo hoje é a minha veste cobrindo a minha vergonha. Cristo é a nossa justiça, a veste de justiça. E baseado nessa veste de justiça, irmãos, eu pude ser trazido para o palácio do rei. Eu hoje vivo no palácio, né? Não fiquem sentindo tão solitários vocês aqui na Europa, vocês estão vivendo no palácio. Voltando lá para Salmo 45, toda formosura, 13, toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro. Para você poder estar vivendo a vida da igreja, você precisa ter Cristo como a justiça, a veste da justiça. Mas você precisa de uma outra veste. Uma coisa é você ser trazido para o palácio. E é muito mais, né, vamos dizer assim, objetivo de você ser trazido para o palácio é para um dia se casar com o rei. Então, uma é a veste para você viver a vida da igreja. A outra é a veste para você participar das bodas, do casamento. Ninguém casa com a roupa do dia a dia. Você precisa de uma roupa nupcial. Por isso que nesse hino fala veste nupcial, não sei como está. Não, vestes nupciais. Essas vestes nupciais estão no versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Irmãos, um dia nós vamos ter essas roupagens bordadas prontas, que são as nossas vestes nupciais para as bodas do rei. Nós vamos casar com o rei e a festa durará 1000 anos. Amém? Quem quer participar das bodas do rei? Mas precisa ter a segunda veste. Sabe que segunda veste é esta? Essa segunda veste é bordada. Por isso ontem, irmãos, eu falei, gloriamo-nos
na esperança da glória de Deus, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações. Cada bordada é uma tribulação. Cada bordada é uma tribulação. E assim, Deus borda a sua natureza santa em você. Deus borda a sua glória em você. E quando terminar, essa veste estará totalmente bordada da justiça, da santidade e da glória de Deus. Você acredita nisso? Cada vez mais, não só você vem para a presença de Deus baseado na justiça de Cristo, mas também o seu viver humano, no dia a dia, você estará vivendo, expressando, ou como eu diria, né? Você estará vivenciando, ou os atos de justiça começam a ser vividos por você. Amém? Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Aqui está falando no singular. A filha do rei. Essa filha do rei, irmão, é a igreja. Essa filha do rei é corporativo. A noiva de Cristo é a sua igreja. E as suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Irmãos, essas companheiras, eu quero acreditar que são os vencedores. Amém. Nós juntos, os vencedores, vamos apresentar a igreja gloriosa, a noiva, pronta, ataviada para Cristo. Eu quero ser uma dessas companheiras, né? E serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Quando o Senhor diz para o servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, quando chegar aquele dia, não quero ser aquela virgem nécia, que não terá óleo na vasilha, e a lâmpada estaria se apagando, e eu quero ter óleo na vasilha. Quando chegar, abrir as portas para as núpcias, né? Eu quero ter óleo nas vasilhas, poder fazer parte das 5 virgens sábias, poder entrar juntamente com a noiva. Nós vamos ser esses acompanhantes da noiva, claro, por um lado parte da noiva, por outro lado nós somos companheiros da noiva, e eu quero participar daquele dia. Amém? Por isso hoje vale a pena essa bordada. Deus está bordando. Você sabe que quando Deus borda assim, você às vezes dá aquela picadinha, não é isso? Aquela picadinha de agulha, certo? Dá um pouco de dor, mas alguma coisa vai permanecer em você. E o que permanecer em você será definitivo, permanente. A glória que Moisés experimentou era uma glória que desvanecia. Mas a glória que nós, na nova aliança, vamos receber da parte de Deus em cada bordada, irmãos, será permanente. Essa bordada vai ficar, essa bordagem vai ficar. E isso corresponde em Apocalipse 19. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 19. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora não é somente Cristo como minha roupa de justiça, mas eu, por viver pela vida de Deus, a vida justa e santa de Deus, eu vou praticar meus atos de justiça.
Os irmãos entenderam? Isso faz parte do trabalho de santificação. A santificação é que Deus quer nos encher com a sua vida e a sua natureza santa, de maneira que, por essa natureza santa, eu vivo uma vida justa. Porque Deus é justo. Senhor Jesus. Esse é o plano da salvação de Deus, é maravilhoso. Eu vou dizer para você, irmãos, que essa roupa resplandecente e puro tem tudo a ver com o que os 3 discípulos viram em Mateus 17, naquele dia. O Senhor Jesus, ele se transfigurou. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, é isso que nós vamos ver naquele dia, quando o Senhor voltar. Nós vamos ver como o Senhor é, como diz a 1 João 3. Nós seremos, hoje ainda não, o mundo não nos conhece como nós vamos ser, nem nós mesmos vemos como nós realmente somos. Mas naquele dia, quando Ele voltar, né, o mundo vai ver como nós somos, e nós vamos ver o Senhor como Ele é. E nós seremos semelhantes a Ele. O que é isso, irmãos? Essa veste resplandecente, irmãos, de um lado é a justiça, mas por outro lado, irmãos, é a glória. É a glória. Por quê? Porque, lembram que eu li para vocês em 2 Pedro capítulo 1, vocês se lembram? Senhor Jesus. Eu estou mudando um pouquinho o nosso conceito, tá? Não é só justiça subjetiva, mas a justiça subjetiva tem tudo a ver com a santificação, com a glória, tá? Capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, essa roupa bordada da majestade, e a majestade é glória. Tá? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esse aspecto com roupa resplandecente e pura, irmãos, tem tudo a ver com a glória excelsa, tem tudo a ver com honra e glória. Essa roupa, irmãos, é para nós participarmos das bodas de 1000 anos, e também com a roupa de majestade, nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Não é isso maravilhoso? Por isso, é um processo que Deus está fazendo, Deus está a fazer em nós, Deus nos justificou pela fé. Nada tivemos que fazer, pela fé, através da morte de Cristo, da redenção de Cristo, Deus nos justificou e nos trouxe à sua presença e temos paz com Deus. Mas ainda não estão, o quê? Ainda temos problema, o nosso ser, a nossa essência precisam ser trabalhados pela vida santa de Deus. Por isso, em Romanos 11, fala que nós somos os ramos da oliveira brava, que foram enxertados na boa oliveira. E na boa oliveira, qual é o objetivo? De nós recebermos a vida santa, da raiz santa, da seiva santa de Deus. E nós, é a raiz que santifica os ramos. E estamos, irmãos, sendo santificados. Você e eu estamos sendo saturados pela vida santa de Deus e pela seiva santa de Deus, e nós estamos sendo santificados.
E essa santificação envolve o nosso viver diário. Por isso, ontem eu fiz questão, irmãos, para você conferir essa palavra toda que você está ouvindo, ela realmente funciona para transformar o seu ser. Experimente aplicar primeiramente no seu casamento. Se não funciona no seu casamento, irmão, como é que você vai dizer para outros que essa palavra funciona? Então, primeiramente, precisa funcionar no nosso casamento. Porque um casamento é uma miniatura da vida da igreja. Eu digo casamento, incluindo família, certo? E depois o grupo familiar. E depois as pessoas que pregamos o evangelho e cuidamos. E assim vai se ampliando o quê? A vida da igreja. Então, se não conseguimos viver essa realidade, então o que nós estamos pregando é vão. Mas graças a Deus, irmãos, aquilo que nós estamos pregando não é fábula engenhosamente criada pelo homem, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus há de se cumprir. Deus está nos santificando. Por isso que o capítulo 5 de Romanos, livro de Romanos é rico demais, irmãos, é rico demais. Capítulo 5 de Romanos, ele é um ponto de inflexão, é um ponto de virada. Ele vai começar, trouxe-nos, sem fazermos nada, só cremos, trouxe-nos até a presença de Deus. Ele resolveu todos os nossos problemas de pecado, resolveu todos os nossos problemas de ofensa com Deus. Já fomos julgados e condenados, mas Cristo, né, pagou o preço por nós, e hoje nós estamos vivendo na presença do Rei. Nós não temos um hino que fala aleluia, aleluia, já passei, glória da Rei, aleluia, aleluia, hoje vivo na presença do meu Rei, hoje vivo na presença do meu Rei. Então, hoje já fui trazido, né, para o Santo dos Santos. Hoje, Hebreus 4 fala, podemos nos achegar confiadamente, né, junto ao trono da graça, para buscarmos socorro, né, e acharmos graça, né, na ocasião oportuna. Quer dizer, o objetivo de Deus nos justificar não é somente como muitos cristãos pensam, já fui salvo, hoje eu vou pregar o evangelho e esperar ir para o céu. Não, a sua justificação para você estar vivendo na presença de Deus visa a uma coisa muito mais importante, que Deus quer transformar você. Deus quer mudar o seu ser, mudar a essência do seu ser. Ele quer mudar a natureza do seu ser. Ele quer fazer uma mudança metabólica no seu ser. A sua alma é caída. A sua alma é corrupta, porque ela foi contaminada pela queda do homem. E Deus hoje está fazendo um trabalho maravilhoso, mas é difícil. Você precisa consentir. Por isso que a vida humana, irmãos, é uma vida de várias tribulações. Não é? Às vezes a gente pensa assim, quem não entende, pensa assim, puxa vida, por que Deus pôs o homem aqui na terra para sofrer, né? Nossa vida em tudo tem sofrimento, né? Mesmo nas coisas boas, e logo não dura muito, logo já vem um pequeno sofrimento. Por que o homem, na vida humana, é cheio de sofrimentos? Irmãos, na verdade, para um cristão, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo a vontade de Deus. Então, Deus tem propósito que através, os sofrimentos vêm por causa da queda do homem, irmãos, não é porque Deus quer mandar, não. Por causa da queda do homem. E como eliminar esses elementos velhos da queda do homem, né, de nossa natureza, é por meio do sofrimento. E o sofrimento, irmãos, é para produzir a glória. O sofrimento é para produzir a vida santa de Deus em nós. Então, nós precisamos dessas bordagens. E cada vez mais, irmão, nós vamos ter uma roupa. Essa roupa será uma roupa santa, justa, santa e cheia de glória.
Tá? Então, Romanos 5 é esse ponto de virada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, esperança, e a esperança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, pois o amor de Cristo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ontem expliquei tudo isso. Não há garantia melhor do que o amor de Deus e que Ele vai fazer esse trabalho em você. Deus não vai abandonar você no meio do caminho, não. Deus não vai dizer assim, esse homem que é difícil demais, essa mulher é difícil demais, eu vou abandonar, vou deixar para ele, vou trabalhar em outro. Não. O amor de Deus garante que Ele vai terminar esse trabalho em você. Desde que você permita. É necessário você consentir com o trabalho do Senhor. Tá? Então, terminada essa parte, eu vou começar a entrar no versículo 12 em diante. Tá bom? Hoje vamos entrar no versículo 12 em diante. O que o versículo 12 mostra? Eu quero explicar um pouco antes. Até aqui, nós vimos um esboço do plano de salvação de Deus. Deus nos justificou através do trabalho de Cristo. Não é o nosso trabalho, não é a nossa obra. Trabalho de Cristo, a morte de Cristo, Deus nos justificou. Hoje, irmãos, quase que de mão beijada, nós estamos em paz com Deus. Só pela fé fomos justificados. Mas daqui para frente, irmãos, exige a nossa participação. Nós temos que participar nas tribulações, não reclamar. Porque Deus está querendo fazer um trabalho. Eu vou explicar para você que trabalho é esse. Tá, a partir do versículo 12, Deus está mostrando um raio-x do homem. Romanos 5, a segunda parte, Deus tirou um raio-x seu. E aqui nós vamos ver um raio-x nosso. Um raio-x nosso. Nossa, somos assim, é tão terrível assim. Puxa vida. E você vai ver que um raio-x vem um diagnóstico, e quem é médico sabe, com o diagnóstico vem a solução. Se você não tem diagnóstico, não tem como curar você. Então precisa de diagnóstico. O diagnóstico, irmãos, é que nós nascemos em Adão. Não tem escapatória. Você vai dizer, mas eu sou um homem bom. Eu ajudo as pessoas. Eu nunca fiz mal a ninguém. Mas você nasceu em Adão. Não importa, homem bom, homem mau, nós nascemos em Adão. Em Adão, você herdou todo o legado de Adão. Qual é o legado de Adão? Pois, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, ele foi aquele que abriu a porta para o pecado. E você nasceu nele. Então, o fato de você nascer em Adão já é problema. Não importa se você é bom, você pratica boas ações, mas por um só homem entrou o pecado no mundo, e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, em Adão todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós estamos na morte. Versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Irmãos, o pior é que em Adão a morte reina, a morte é o rei. Ele reinou na humanidade, no homem, né, que tem o legado de Adão. Versículo 15, aí começa a mostrar um pouco a solução. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, pela ofensa de Adão morreram muitos. Esse é o nosso legado.
Você não tem que fazer nada também. Você já tem esse legado, né? Muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vou repetir, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ainda bem, irmãos, que começa pela graça de Deus, porque é gratuito de novo. Se eu tiver que pagar alguma coisa, eu não teria como pagar. É a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. É um presente que veio por esse homem, Jesus Cristo. Que nós hoje temos a graça de Deus. Eu não sei se vocês entenderam. O que Deus quer fazer? A nossa desgraça é ter nascido em Adão. Você não escolhe de quem você nasce, né? E não tem jeito, sendo um homem, tem que nascer em Adão. E nós herdamos de Adão toda essa desgraça. Mas agora Deus está mostrando no final do túnel, tem a graça de Deus. E o dom pela graça de Jesus Cristo, Deus quer tirar você dessa desgraça. Deus quer levar você para a graça. Vocês estão percebendo? O diagnóstico e a solução. Qual é a solução? Você nasceu em Adão. Deus quer transferir você para Cristo. Não adianta você reformar em Adão. Eu quero ser o melhor marido. Eu vou para aqueles cursos de casais. Claro, ajuda, tá? Pelo amor de Deus, não sou contra isso não. Tem gente que é tão grotesco, tão bruto, né, que precisa desse refinamento, sim, precisa, tá? Precisa, sim. Mas não muda a essência. A única coisa que muda a essência, irmãos, é transferência de Adão para Cristo. Então, Deus quer tirar você dessa maldição de ter nascido em Adão. Virando a página, minha página, capítulo, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um só pecou, o julgamento veio e condenação veio para nós. Então, se você permanece em Adão, você diz, mas eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, mas não tem outro jeito. Se você está em Adão, você está debaixo do juízo e já de condenação já feita, já é passado. Mas se você estiver em Cristo, você vai receber a justificação. Se pela ofensa de um, ou por meio de um, reinou a morte, então se você estiver em Adão, a morte vai reinar sobre você. Por melhor que você faça, as boas obras que você faz em Adão, ainda vai resultar na morte. Você acredita nisso? Sempre vai resultar na morte, porque a morte reina. Em Adão a morte reina. Mas, graças a Deus, irmãos, muito mais. Você tem que guardar essa palavra, muito mais. Você tem que sair dessa conferência e dizer muito mais. Muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, em Adão nós temos o quê? A morte. Mas em Cristo nós temos a abundância da graça e o dom da justiça, quer dizer, o presente da justiça, sem termos de ter feito nada. Cristo, né, morreu por nós, fez a redenção por nós. Essa é justiça que é o dom da justiça. O dom da justiça reinarão em vida. Irmãos, em Adão a morte reina, mas em Cristo nós vamos reinar em vida. A saber, Jesus, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quer dizer, em Adão
você tem a ofensa cometida por Adão, então você tem o juízo decorrente disso e você também tem a condenação. Você está debaixo da condenação. Mas em Cristo, que você tem? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a justificação não para aqui, fazendo a redenção, realizando a redenção por você. A justificação visa te dar vida, para você seguir sendo salvos pela vida, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quer dizer, em Adão, nós todos nos tornamos pecadores, não importa se você é bom ou se é ruim, você é um pecador, né? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Primeiro, irmãos, em Adão você tem a desobediência, em Cristo você tem a obediência. Nós conseguimos obedecer a Deus em Cristo. Em Adão, não importa o que você faça, você tem a desobediência. E muitos se tornarão justos. Esse justo aqui, irmãos, quando chegar no final, você tem a veste da justiça, para poder entrar nas bodas do Cordeiro. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, o pecado reinou pela morte, deitou e rolou, desde Adão até dilúvio, até Noé. O homem, a maldade e a violência encheu toda a terra. E depois do dilúvio, com a família de Noé, em pouco tempo, 150 anos depois, Nimrod já havia tirado o temor de todo ser humano. E quando nasceu Abraão, 352 anos depois do dilúvio, Abraão nasceu no mundo pagão. Nem o seu pai adorava o Deus verdadeiro. Ele era fabricante de ídolos. E Abraão, o Deus da glória, apareceu a Abraão. E Abraão foi escolhido por Deus. Irmãos, se tornou o pai da fé. É por ele, irmãos, é que nós entramos na fé. E pela fé nós estamos desfrutando tudo isso. E assim, a graça reina baseada na justiça. Se não tivesse a justiça feita por Cristo, a graça não conseguiria reinar. Mas graças a Deus que Cristo morreu por nós. Assim a graça reina pela graça, pela justiça, para quê? Para a vida eterna. Você sabe que essa vida eterna implica todo esse trabalho que Deus vai fazer em nós de salvar nossa alma, nosso corpo e levar-nos para toda a eternidade, sabia? O milênio e toda a eternidade, isso implica dentro de para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, nosso futuro é brilhante. Então aqui mostra o processo da cura, é a transferência. Deus precisa tirar você de Adão, colocar você em Cristo. Não tem outro jeito. Não procure reformar você. Não procure melhorar você. Mude de lugar. Mude de origem. Precisa mudar de Adão para Cristo. Mas como? O processo. Qual é o processo? Qual é o processo? Já nascemos em Adão. Como é que a gente se liberta disso? Não tem jeito. Assim como fisicamente você nasceu na família que nasceu, você não queria ter nascido nessa família, você queria ter nascido na família, né, mais rica. Mas você nasceu assim. Vai fazer o quê? Né? Então nós nascemos em Adão. Nós não temos para onde fugir. Todos nós nascemos em Adão. Quando nascemos em Adão, irmãos, nós já nascemos com esse legado. Ó Senhor Jesus, Deus é tão sábio, tão sábio. Deus falou, eu vou fazer você morrer.
A única maneira de você se libertar de Adão é a morte. Se não morrer e ressuscitar, não há transferência. Por isso que nós lemos esses versículos. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora já estamos em outro. Estamos em Cristo. Em Adão, não adianta reformar. Não adianta melhorar. Você precisa morrer. Aleluia. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso é transferência. Isso é transferência. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, aquele que tinha legado em Adão morreu com Cristo. O velho homem morreu com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, esse é o processo de Deus fazer a transformação. Eu vou ler o comecinho do capítulo 7 para vocês. Capítulo 7 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Mas a única maneira de você se libertar de um marido que não presta é torcer para ele morrer. Viu? Mas esse marido que não presta é o seu velho homem. É você mesmo com o legado de Adão. Esse velho marido, você já nasceu com ele. Não precisa ter feito nenhum contrato de casamento, você já nasceu com o velho marido. O velho homem já é inerente a você, você já nasceu em Adão. Mas esse velho marido precisa morrer para você se libertar dele. E aqui versículo 3 diz: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui Paulo não estava incentivando vocês torcerem para morrer o marido, tá? Mas ele está mostrando qual a maneira de Deus fazer a transferência. Versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É a única maneira que os trabalhadores de última hora têm de produzir fruto para o Senhor na vinha. É ter feito essa transferência. Se não fizermos a transferência, nós vamos estar frutificando para a morte. Mas se fizermos a transferência, irmãos, nós vamos frutificar para Deus. Eu vou ler de novo, tá? Que diz assim, é isso, né? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? É a Cristo. Amém. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, para quê? Para que você frutifique para Deus.
Porque em Adão você nunca vai frutificar para Deus. Em Adão você vai só produzir fruto de morte, injustiça, para produzir fruto de injustiça. Mas graças a Deus, irmãos, Deus está fazendo essa transferência. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Irmãos, hoje, nós estamos vivendo na novidade do espírito. Porque no velho homem, em Adão, e pior ainda, depois de ser justificado por Deus, eu vou tentar viver uma vida produtiva para Deus. Só que no velho homem. Aí que acontece? Aí eu fico vivendo na caducidade da letra. Quantos cristãos hoje não vivem debaixo da caducidade da letra? O marido deve amar sua mulher. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Amém. O Senhor falou assim na Bíblia. Tem que amar minha mulher. Só que não dura. Dali a pouco já perde a paciência com a mulher. Não, a esposa, a mulher deve ser submissa ao marido. Eu tenho que ser submissa, eu sou mulher, tenho que ser submissa. Mas dali a pouco já sobe a cabeça do outro, não é isso? Então, se isso é caducidade da letra. É horrível viver assim. Não é horrível viver assim? Por isso, no capítulo 7, Paulo fala assim: desventurado homem que sou. O bem que prefiro, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu estou em Adão. Em Adão eu não consigo. Quantos cristãos, irmãos, ainda vivem debaixo dessa escravidão da lei? De fazer da Bíblia um livro da lei e viver na caducidade da letra. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Faça isso, não faça aquilo. A vida cristã fica pesada para carregar. Dali a pouco você está assim, ó. A vida cristã para ser vivida com alegria. O fardo do Senhor é leve. O jugo do Senhor é leve. É o Senhor que carrega. E viver não em Adão. O problema é que nós queremos viver para o Senhor em Adão. Em Adão você nunca vai conseguir viver. Graças a Deus, irmãos, se você enxergar que o segredo de você viver na prática tudo isso, é você viver feita essa transferência. Paulo, em Romanos, é a primeira vez que ele fala do velho homem. Capítulo 6, versículo 6, nós lemos aqui, que foi o quê? Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ele começou a vislumbrar que o nosso velho marido é o nosso velho homem. O nosso marido é o nosso velho homem que carrega o legado de Adão. Ele não havia visto ainda o termo novo homem. Não sei se vocês percebem o que eu quero dizer. Por quê? Porque dentre todas as cartas que ele escreveu, até então, ele escreveu algumas cartas para tratar de assuntos particulares das igrejas. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois ele escreveu nessa terceira viagem, 1ª e 2ª aos Coríntios. Mas quando ele escreveu Gálatas, ele começou a mostrar o plano maravilhoso de Deus. Gálatas começou com o plano da salvação, da economia de Deus, Gálatas. E Romanos é o segundo livro nessa linha do plano da economia de Deus, cronologicamente falando. Cronologicamente falando. Então ele havia visto aqui em Romanos esse segredo. Quando ele viu o raio-x do homem, só tem um jeito de livrar disso.
é saindo do velho homem. Ele enxergou o velho homem, e o velho homem nosso foi crucificado com Cristo. E em Gálatas, ele não tinha enxergado o velho homem e nem um novo homem. Então ele fala do espírito e carne. Vamos viver no espírito, não viver na carne. Andar no espírito, não andar na carne, não é isso? Em Romanos já falou, precisamos libertar-nos do marido. Aquele que nos aprisiona, nos escraviza. O nosso velho homem já morreu com Cristo. Para nós, irmão, não mais vivemos na carne. Não, isso nos liberta da lei de tem que fazer isso para Deus, fazer aquilo para Deus. Por isso, no versículo 11 fala assim, capítulo 6, versículo 11 fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerar causou tanto problema aqui entre nós, né? Desde o Watchman já falou de considerar-se. Irmão, considerar é você fazer de conta que você morreu e você vive para Deus. Irmão, não funciona. Só vai funcionar quando você vê esse plano de Deus e viver nessa realidade. Você realmente se libertar. Então, uma coisa é o velho homem ter sido crucificado com Cristo, esse é um fato espiritual. Mas na prática, você precisa dia a dia carregar o morrer de Jesus com você. Porque eu digo que as tribulações são preciosas. As tribulações do dia a dia, quando vêm, é para você levar à morte o seu velho homem. É bonito você falar isso pregando para os outros, mas quando vem uma situação, o Senhor quer que você leve à morte o seu ego duro, a sua vontade dura, a sua emoção terrível. Deus quer que você vá eliminando isso, mas nessa hora você não quer largar. É isso que nós precisamos enxergar. Considerai-vos mortos, e deixando o Senhor tirando isso de nós. E recebendo da parte de Deus, irmãos, ele não viu em Romanos, mas depois, na prisão romana, em Roma, ele viu o quê? O velho homem e o novo homem. Aí ele vê Efésios, como é que ele fala? Ó Senhor Jesus. Você vê como é importante a história. Se você não tem história, você não consegue ver direito. Romanos, onde está? Quando fala do velho homem, novo homem. Aqui no capítulo 4, não é isso? Capítulo 4, versículo 22. Vamos ler o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, aqui nos fala que precisam despojar, precisam tirar essa como roupa. Esse despojar é desvestir do velho homem, né? Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Não tem solução se você permanecer no velho homem e querer reformar-se, querer ser melhor, querer cumprir a Bíblia, as palavras da Bíblia, como na caducidade da lei. Isso não funciona, porque o velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Virando a página, e vos renoveis no espírito da vossa mente, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, o segredo é desvestir. Vamos tirar essa roupa do velho homem, porque ele já foi crucificado com Cristo. Cada tribulação que vem, sabe por que você sofre? Porque você é contrariado, sabia? A sua vontade é contrariada. Por isso que a gente sofre. E quando a nossa vontade é contrariada, porque tem velho homem ali, né? Se não tivesse, você não sofreria. Então, assim, quando vem, irmão, lembrar dessa transferência, permitir naquela tribulação o Senhor fazer você tirar essa roupa do velho homem e colocar a roupa do novo homem. Assim, irmãos, você vai ser rapidamente transformado. Acredite se quiser.
nós podemos acelerar o nosso processo de transformação. O processo de santificação pode ser, se nós cooperarmos, pode ser acelerado. E o processo de glorificação pode ser acelerado, se nós cooperarmos com o Senhor, aproveitando cada tribulação, cada situação, chegar-nos até o Senhor, sabe, esvaziando-nos, deixando o Senhor tirar os elementos do velho homem e poder Ele infundir em nós os elementos do novo homem. Isso é a mesma coisa, irmão, de não viver. Romanos 8 fala não viver na carne, mas viver no Espírito. E deixa eu terminar primeiro falando sobre novo homem e velho homem. Aí Filipenses 3 é a mesma coisa, não é isso, né? Não, Colossenses 3, perdão. Colossenses 3, né? Vou ler desde o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se você já morreu, o seu velho homem já morreu, e você já ressuscitou, você já está em Cristo, viva, né, nele. Não viva mais o velho homem, viva nele. Você já foi ressuscitado. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, a mente é muito importante. É um ponto decisivo para viver isso. Ou você vive no velho homem, ou você vive no novo homem. A mente tem um poder decisório, sabia disso? Se você coloca a sua mente... Não vou voltar lá, vamos voltar lá para Romanos 8. Romanos 8. Depois a gente volta para Colossenses 3. Romanos 8. Onde está? 8, versículo 6. Acho que eu vou ler desde... Ó Senhor, desde 1 como para vocês. Aqui é tão rico que não dá para pular. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você sabe o que é isso? É a transferência. Se você viver em Adão, você tem uma lei em Adão que é muito forte. Essa lei é a lei do pecado e da morte. Mas se você for transferido para Cristo, tem uma lei muito mais forte. Essa lei é a lei do Espírito da vida. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, você sabia que a lei, é impossível a lei fazer esse processo de transferência em nós. É impossível a lei melhorar a nossa conduta no sentido de transferência. Irmãos, porque a lei é enferma, ficou doente por causa da força que tem a nossa carne. A nossa carne é tão terrível, que até a lei fica enferma, né? E o que ela diz? No que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Entendeu ou não isso? É difícil de entender, né? Então, a carne enfraquecia a lei. Porque, irmãos, nós que estamos em Adão, não tem como não viver na carne. Todos que estão em Adão vivem na carne. E quem vive na carne, irmãos, a lei não tem muito jeito com ela. Não tem como fazer muita coisa. Porque a lei fica enfraquecida. Fica enfraquecida por causa da carne, por causa do velho homem. Mas Cristo Jesus, o que ele fez? Já que o problema é a carne, ele veio aqui na terra, se tornou um homem, ele revestiu-se da humanidade na semelhança da carne pecaminosa. Não sei se vocês entenderam. Ele não veio tomar a carne pecaminosa, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. E quando ele foi crucificado, ele levou a carne do pecado, juntamente com ele, que é na semelhança da carne do pecado, levou na cruz.
Quem foi crucificado ali, quando Jesus foi crucificado, como a semelhança da carne pecaminosa, foi crucificada a carne pecaminosa. Aí resolveu de vez. Única maneira de resolver o problema da nossa carne não é melhorar a carne, é fazê-la morrer. Cristo crucificou a carne. Quando ele morreu na semelhança da carne pecaminosa, nos libertou da carne, nos libertou do velho homem. Amém. Aleluia. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós não andamos mais em Adão, nós andamos em Cristo, nós andamos no Espírito. Vocês que vão fazer tour em Israel, vocês podem se descontrair, fazer turismo, tirar fotografias, fazer, se divertir, mas faça tudo no Espírito. Não quer dizer que vocês vão ficar todos totalmente sérios, não é isso? Vocês podem se divertir, podem se alegrar. É assim a vida humana, irmãos. A vida humana é essa. Você sabe que não é pelo você ser sisudo, em religioso, em fazer as coisas de Deus e não ter uma vida humana normal, que um dia você terá uma veste nupcial, não. É você vivendo uma vida normal, humana normal, com uma humanidade normal. Só que não vivendo na carne, vivendo no Espírito, vivendo pelo Espírito, é que você vai ter essa veste nupcial. Muitos pensam, gastaram vida toda para agradar a Deus, viver uma vida religiosa demais, e uma vida reclusa de todo demais. Irmãos, não é isso. É uma vida normal, só que você vive no Espírito, não vive na carne. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, o que é a gente se inclinar? Nós temos uma escolha. Você pode pender para a carne, ou você pode pender para o Espírito. Você tem um poder decisório. Onde está esse poder decisório? Está na sua mente, os seus pensamentos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Esse pendor é o que tem em mente. O que tem em mente. Quer dizer, você põe na sua mente, se você põe a sua mente no Espírito, você tem vida e paz. Se você põe a sua mente na carne, você tem a morte. Então, você quem escolhe. Por isso ele começa, Colossenses 3, começa, como é que é? Buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Então, a chave está no pensamento, na mente. Ó Senhor Jesus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ó Senhor Jesus. Eu vou pular lá para 14. O que Deus quer fazer. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus quer que a gente viva tanto pelo Espírito, que nós somos a todo tempo guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus, aqui é os filhos ruiós, filhos maduros, crescidos. Os filhos crescidos e maduros não vivem no Espírito e são guiados pelo Espírito de Deus. Faça o que fazer. Eles podem também se descontrair como todos os demais. Eles podem também fazer um turismo como todos os demais, mas eles estão no lugar certo. Eles estão debaixo do Espírito, do guiar do Espírito. O Espírito os guia.
né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse filho de Deus já é teknon, já é filho infantil, filho menino. Por quê? Porque todos que têm, né, todos que receberam o Senhor, têm o Espírito de Deus, é um filho de Deus, recebeu a vida de Deus. Mas nem todos são guiados pelo Espírito de Deus. Só filho maduro, só filho mais crescido é que é guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, irmãos, vamos abandonar de viver no velho homem, de viver na carne. Vamos colocar nossa mente nas coisas do Espírito, para vivermos em Cristo, para vivermos no novo homem. Irmãos, assim nós vamos ser o quê? Ora, se somos filhos, aí os filhos aqui são teknon, de novo, filhos crescidos. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmão, de um lado nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e também nós nos gloriamos nas tribulações, nas próprias tribulações, porque são essas tribulações que no dia a dia nos levam à glorificação, nos ajuda a nos libertar do velho homem, nos libertar de Adão e vivemos por Cristo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, toda a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus são revelados, o mundo vai ver a glória. O universo vai ver a glória, porque vai ver Deus totalmente vividos por nós. Nós seremos cheios de vida, cheios da natureza de Deus. Só terminar lá para Colossenses 3. E hoje o que devemos fazer, irmãos? Vamos fazer essa transferência no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Versículo 2: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em glória. Mas hoje, na prática, na vida da igreja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, é a sua parte. Cristo já crucificou o seu velho homem, mas agora na prática, no dia a dia, você precisa fazer morrer. Você precisa aplicar esse fato de que Cristo já foi crucificado, já crucificou o velho homem. Então, fazer morrer o que? A natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Quer dizer, esse clima, irmãos, de lascívia, esse clima de prostituição, esse clima de avareza, dinheiro, irmãos, isso impera na nossa sociedade, ou não é? Todo canto onde você vai é isso, esse clima. Mas nós já morremos para essas coisas. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Nós vivíamos nelas no outro tempo. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. Agora são as coisas um pouco mais refinadas. Ira, ainda nós caímos nisso. A ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Quer dizer, quando a gente percebe que a gente está muito irritado, muita ira em nós, nem toda ira, né, é negativa, mas assim, quando nós vivemos na nossa ira no velho homem, indignação, né, toda hora fica indignado,
né? Um irmão não te cumprimenta, já fica indignado, né? Indignação, maldade, maledicência. Vamos cessar toda maledicência entre nós, falar mal um dos outros. Não fique comentando na sua casa, na sala de jantar, na sala de estar, comentando sobre outros irmãos, não. Irmãos, vamos parar com maledicência. A linguagem obscena do nosso falar. Alguns ainda, né, são como pessoas do mundo, falam muito palavrão, né? Está na hora da gente também cuidar disso. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem é segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, esse é o mistério da vontade de Deus, que Cristo encabece sobre todas as coisas. Cristo seja tudo em todos, isso que Deus quer fazer nesse tempo. Versículo 12, agora vamos ver como se vive no novo homem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Splankinon de Cristo. Ternos afetos de misericórdia, aqui no original grego é splankinon. O splankinon, irmãos, são sentimentos mais profundos, verdadeiros, de um homem. Mas aqui se refere, irmãos, o splankinon de Cristo. Onde está, irmãos, a compaixão. Se você saber que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Se Deus não fosse um Deus compassivo, nós estaríamos todos o quê? Consumidos. Não é isso que fala em Lamentações, não é isso? A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a sua misericórdia não tem fim, renovam a cada dia. Irmãos, é pela misericórdia. E nós precisamos tomar essa natureza de Deus em nós. Quando vivemos com os outros homens, irmão, tem que revestir-nos disso, desse sentimento, de aprender a ter empatia com as pessoas. Aprender a exercer misericórdia. Nós estamos sempre procurando defeito para dar tapa um no outro, não é isso? Mas nós temos que aprender a ter compaixão. O irmão fez isso, aquela pessoa fez aquilo, irmão, nós logo revidamos, né, também com a violência com violência. Não, nós precisamos ser tão compassivos quanto nosso Deus é compassivo, é misericordioso. Irmãos, essa é a verdadeira vida da igreja. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, irmãos, sustentando um ao outro. Irmão, graças a Deus, acabou entre nós o clima de concorrência. É terrível quando você diz, você está competindo com aquele irmão. Quem é mais espiritual? Quem é o irmão mais útil na igreja? Irmão, vamos parar com isso. Nós somos membro do corpo de Cristo. Ninguém está competindo com ninguém. No mundo é competição. Você tem que puxar tapete do outro para você subir. Mas na igreja não. Na igreja, quanto mais você suporta, mais apoia, mais ora por um membro, é benefício para o corpo e é benefício para você. Não é? Vamos acabar com esse clima de inveja, de ciúmes, né? Ele está há pouco tempo, já está sendo usado, e eu não. Tal. Para com essas coisas. Não vamos louvar o Senhor quando um membro é usado, todos se alegram, não é isso? E todos oram uns pelos outros. E perdoai-vos mutuamente. O perdão, irmãos, é coisa do Senhor. Se Deus não tivesse perdoado nossas dívidas, irmãos, não estaríamos hoje aqui na presença do Senhor. Perdoai, nós também vamos aprender a perdoar um ao outro. Assim como o Senhor vos perdoou também, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. E seja a paz de Cristo,
o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quer dizer, nós precisamos, não é só do lado do relacionamento, nós precisamos de alimento. Nós precisamos o quê? Precisamos fazer habitar em nós a palavra. Levar a sério a palavra da conferência, a palavra do alimento diário, a palavra dos livros, do jornal Árvore da Vida, né, das mensagens, tudo que vier, irmãos, vão fazer a palavra habitar em nós. A palavra profética, principalmente, habitar em nós, se tornar parte do nosso ser. Irmãos, eu acredito que logo nós vamos o quê? Ter a manifestação de um grupo de filhos de Deus em cada igreja, um grupo maduro. O filho e o varão já vai começar a aparecer em várias igrejas, e o Senhor já poderá pensar em voltar. E não queremos mais, irmãos, marcar passo, andar a passo de tartaruga, porque nós estamos nos últimos tempos, na última hora. Somos trabalhadores da 11ª hora. Precisamos apressar os passos para trazer o Senhor de volta. O tempo está curto, e eu creio, irmãos, aqui na Europa, nós vamos o quê? Ser esses que vamos esquentar a Europa, né? Fazer a vontade de Deus acontecer aqui na Europa, salvar o máximo possível, como Paulo tinha encargo pelos seus conterrâneos, salvar o máximo possível, irmãos, e nós, da América do Sul, nós vamos preparar o deserto para os filhos de Deus. Que o Senhor abençoe vocês, o Senhor faça prosperar a sua obra aqui na Europa. Temos uma só obra, essa obra é nossa. Jesus é o Senhor. Amém.